de altura. O custo final da revista vai ficar R$4 para impressão. E é uma revista que não tem fins lucrativos, então não objetiva lucrar com a revista, mas sim a gente pretende dar características de campanha para essa revista, tá? Objetivo. Bom, nos dias atuais, na nossa era de criança, nas gerações passadas, os pais sempre tiveram muita dificuldade de falar com os filhos sobre sexualidade, informar para os filhos como se prevenir de abusos sexuais. Isso não existia, se existe hoje, existe em pequena quantidade. O nosso objetivo é ensinar para os pais a importância de se falar com os filhos sobre sexualidade, tanto na fase quando a criança desperta a curiosidade, que é dos 3 a 5 anos, quando ela começa a fazer perguntas que constrangem os pais e que os pais se sentem envergonhados de responder. A gente quer mostrar que não é preciso sentir vergonha e que os pais devem sim responder essas perguntas. E na adolescência, que é quando a gente começa a ter relações sexuais, namorado e tal, e os filhos não se sentem à vontade para falar com os pais sobre isso, porque não tiveram essa abertura na infância. Esse é o nosso objetivo. As dificuldades que nós encontramos para fazer essa revista foi na forma de como tratar do assunto. A gente não queria, por ser um assunto muito delicado, a gente não queria banalizar esse assunto. Então, a nossa revista a gente fez de uma forma leve, clean, sem abusar dos termos para pegar pesado no assunto. Tivemos dificuldades também na forma como passar isso para os pais, para eles poderem chegar até as crianças. Tivemos dificuldades também muito grandes em saber como falar com os profissionais, como ter algumas respostas para a gente chegar no final disso. Organização. Nosso público-alvo dessa nossa revista é pais com crianças até 16 anos, de todas as classes. A distribuição vai ser gratuita, como eu já disse no começo. Os locais de distribuição vão ser em reuniões escolares, consultórios de pediatria, posto de saúde, e vai ter uma ilha na rua 13 de maio e no centro de convivência. Bom, a inauguração vai ser no dia 12 de outubro, das crianças, propositalmente, e vai ter o lançamento nas ilhas com playground para as crianças, como forma de atração, para que as crianças se sentem os pais, uma forma de chamar os pais. As crianças entram no playground, se divertem, enquanto fica um palestrante falando sobre a revista e distribuindo para os pais, que eles estão ali presentes, no 13 de maio e no centro de convivência. Essa é a nossa revista. Essa é a capa. Aqui a gente colocou um pequeno encarte para as crianças, para eles colorirem, com algumas perguntinhas, tipo, mamãe, de onde vem os bebês, esse tipo de perguntas que criança costuma fazer, para eles colorirem e assim também despertar esse lado curioso delas, para que tenha essa abertura de diálogo com os pais. Bom, a gente achou um dado muito importante, que foi deste ano, inclusive, falando sobre pedofilia, que os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentaram muito em relação aos outros anos. E aqui a gente achou alguns quadros interessantes, que são de crianças chorando. E a gente achou que combinava bastante com o nosso tema. Colocamos os quadros das crianças de um pintor de Portugal, com uma frase que a gente achou que combinaria com o nosso tema. Fizemos uma entrevista com uma psicóloga. A gente colocou ela na íntegra, porque a gente achou que seria necessário os pais poderem ler direito sobre isso. Tem 2 entrevistas para a gente poder pegar os pontos divergentes das perguntas. E não deixar dúvida, pode passar. Bom, aqui são os índices da pedofilia, das regiões, onde elas acontecem e em que meios acontece, familiar ou não. É importante que as pessoas saibam disso. Aqui são os nossos apoios, o SUS Campinas, é o governo que vai apoiar, porque é uma instituição, a gente quer dar uma característica institucional para a revista, uma coisa de campanha,
E quem seria o apoio? Prefeitura através do Fundo Contínuo. Aqui são alguns desenhos que as crianças que tiraram algumas fotos do trabalho fizeram pra gente, a gente achou legal colocar na revista, para os pais terem essa proximidade com o que é ser criança. Bom, nós conseguimos alguns depoimentos, que seriam depoimentos de pedófilo e de vítima. Todos os dois a gente colocou achados na internet. Não foi a gente que foi conversar, até mesmo porque a gente não conseguiria esse dado. Eu fui abusada de todos os outros. A gente não conseguiu isso. Tanto de vítima quanto de pedófilo. Até mesmo porque se alguém falasse que a gente seria um pedófilo, esse seria o primeiro grupo a denunciar. Então, a gente conseguiu na internet. Mas eles explicam direito pelo que ele passou. E um dos que a gente achou sobre depoimentos de pedófilo, a pessoa, ela se refez, ela depois desistiu, viu que não era isso, viu o lado ruim, ela encontrou um caminho certo e começou a denunciar aquelas pessoas. Aqui são algumas curiosidades, tipo, pulseiras do sexo, que são coisas que acontecem no nosso meio, com os nossos filhos, né, os filhos do público-alvo, que eles precisam ter conhecimento, porque, por exemplo, a pulseira do sexo, o dia 18 de maio, o porquê do dia 18 de maio, que foi, dia 18 de maio é o Dia Internacional de Combate contra a Pedofilia, sabe? E aqui, a logomarca do crime, é tudo curiosidades para que as pessoas se atentem aos sinais que a pedofilia traz, entendeu? Então, aí aqui, falando com os filhos, é o ponto mais importante da nossa revista, porque aqui a gente mostra as formas como o pai pode abordar o filho ao responder as perguntas, como ele deve falar, de que forma ele deve responder. Tá? A gente também conseguiu falar sobre as fases da criança, seria oral, latência e por aí vai. A gente colocou inclusive na ordem dos fatos que acontecem de acordo com as idades, informamos a idade que ocorre, o período que está ocorrendo, e também conseguimos descobrir os sintomas que as vítimas sofrem na hora do abuso, o que ela consegue fazer. Isso foram desenhos que a gente achou que a gente queria que as crianças vissem, que são crianças felizes, são crianças do colorido da outra imagem, muito chamativo. E aqui ao final é uma enquete que a gente preparou com as polêmicas na atualidade sobre a pedofilia, tipo pedofilia, crime ou doença. São coisas que estimulam o leitor a estar procurando a revista para deixar o seu ponto de vista sobre pedofilia, o seu ponto de vista sobre a própria revista. Aí a gente deixa o nosso e-mail também no final para que eles entrem em contato, respondam. E isso é um ato que a gente tem de proximidade com o leitor também. Pode falar. Essa é a nossa revista e agora a gente vai mostrar para vocês uma frase que diz muito pra gente sobre o que a revista quer passar. Mais difícil que ensinar uma criança a ter princípios é ensiná-la a saber defender-se de quem não tem. Obrigada, gente.